E o Espaço Plural recebe hoje duas trabalhadoras voluntárias do Centro de Valorização da Vida. São elas Lisiane Eberle e Nilsa Madsen. Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Com elas, nós vamos conversar aqui sobre o importante serviço prestado pelo Centro de Valorização da Vida. Eu começo, então, já com a primeira das colocações. O Centro de Valorização da Vida, conhecido pela sigla composta pelas suas iniciais, né, o CVV, nacionalmente foi criado em 1962 na cidade de São Paulo. São, portanto, 60 anos já de atividade ininterrupta. Mas Porto Alegre, quando é que começou aqui na nossa região sul? Vocês têm alguma estatística ou sequer noção de quantas pessoas foram atendidas nesse tempo todo em níveis nacionais, em nível nacional e local? Por favor, Lisiane, com você eu começo. Boa tarde, obrigada pelo convite em poder falar um pouco para vocês. Como bem o Solon disse, em 1962, o CVV começou esse trabalho de ajuda humanitária em São Paulo. E em 1971, 3 professoras aqui de Porto Alegre foram até São Paulo conhecer o trabalho do CVV. Lá fizeram uma capacitação e começaram esse trabalho aqui em Porto Alegre, de apoio emocional e prevenção do suicídio, que desde então faz atendimento totalmente por voluntários, que atendem 24 horas por dia, todos os dias, hoje mais efetivamente pelo telefone 188, que é gratuito para o Brasil inteiro, e também por chat, e atendemos até o ano passado, ou no ano passado, atendemos 3 milhões de pessoas. O CVV tem uma importância tão grande nesse sentido de apoio emocional que nós atendemos por volta de 10 mil ligações por dia, de tantas pessoas que necessitam conversar, desabafar e contar coisas, né, de sua vida privada. Essa é a grande importância do CVV. Por isso temos um telefone que é tridígito 188, que é utilidade pública. Nilsa, por favor, o que você pode acrescentar? Eu diria que esta caminhada do CVV nesses 60 anos nacionalmente e 50 anos feito ano passado do nosso Porto Alegre, né, do posto Porto Alegre, o que é uma alegria para todos nós ter se mantido e atende 24 horas por dia, realmente houve transformações nesse CVV. Ele não se manteve a essência de ajudar o outro, de se disponibilizar para o outro, se manteve, mas houve grandes transformações até chegar hoje numa grande rede de atendimento às pessoas e à sociedade. O período da pandemia apresentou alguma alteração no volume dos atendimentos ou então nas demandas trazidas pelos usuários? Por favor, vamos trocar a ordem então, Nilsa. Bem, eu que atendo, porque para mim eu faço muita coisa no CVV, né? A gente prepara novos voluntários, oportuniza cursos para os voluntários, para um aperfeiçoamento contínuo que nós temos que ter, né? Porque nós trabalhamos com a vulnerabilidade das pessoas. As pessoas que nos ligam geralmente estão muito vulneráveis emocionalmente. Então, é importante que realmente a gente se prepara, mas eu não abro mão dos meus atendimentos, ou seja, estar disponível nas horas que me cabem, atendendo pessoas. O que eu diria que houve como resultado dessa pandemia? Eu diria, não sabemos porque é muito sigiloso, a gente não troca ideias do que se atendeu, né? Mas eu particularmente percebo que muitas pessoas que antes se diziam bastante felizes, trabalhando, né, com um equilíbrio emocional satisfatório, e que criaram síndrome do pânico, ansiedade, maior número de depressivos que antes não o eram, ou as depressões se intensificaram, né, porque há níveis de depressão. Então, assim, eu noto que está havendo ainda
resultado é realmente muita vulnerabilidade emocional das pessoas, que há pouco tempo, antes da pandemia, eram extremamente ativas. Então, nisso eu diria, porque é tão diversificado o motivo das chamadas que não daria para dizer assim, né? E eu só com a minha vivência, já que o trabalho não é dividido, que eu atendo com as outras pessoas, ao sigilo daquilo que eu escuto, né? Isso é uma coisa que as outras pessoas confiam no trabalho justamente por esse sigilo, esse anonimato, a pessoa não precisa nem dizer o seu nome, então isso garante a ela uma tranquilidade de realmente desabafar. Então, eu diria, para mim, é essa a diferença, não sei o que a Lise percebe. Lisiane, por favor. Não houve um aumento de demanda de atendimento, se mantiveram esse número de pessoas que nós falamos, mesmo porque se manteve o número de voluntários ou até houve um pouco de perda por conta da pandemia, né? Muitos saíram, outros migraram para atendimento remoto, se manteve no mesmo nível de atendimento, mas é como a Nilsa disse, a demanda é bem maior na questão de sofrimento. As pessoas estavam, né, agora talvez esteja a coisa mais ou menos entrando nos eixos, mas muito ansiosas em relação ao futuro, como vai ser após a pandemia, muitos desempregados, né? Houve uma crise bastante grande nesse sentido, que causa um sofrimento das pessoas precisarem falar, né? A depressão aumentou, a solidão. Então, é isso aí. Que eu saiba, vocês também têm um atendimento presencial hoje em dia, né? Além do telefone e das mensagens. Isso é real? Existe isso, Lisiane? Existia isso, sim, antes da pandemia. Vários postos onde estão localizados as sedes de CVV atendiam presencialmente. Não 24 horas, né, Solon, mas em horários que os próprios postos colocavam de atendimento. Ou atendimento em horário comercial, ou só de manhã, quando o voluntário estava disponível, né? Sim, mas na verdade eu queria confirmar contigo a existência, ou pelo menos talvez ela vá ser retomada em breve, quando essa pandemia estiver controlada, e a gente espera que não demore muito, mas eu quis confirmar a existência dos presenciais justamente para fazer a pergunta, que esta sim é a que eu desejava fazer. O que muda em termos de procedimentos e cuidados entre um atendimento que é telefônico e um atendimento que é presencial, Lisiane? Assim, sendo o nosso atendimento todo, ele é sigiloso e ele é anônimo. A pessoa que vai falar tanto por telefone quanto presencialmente vai falar somente com aquele voluntário que está de plantão naquele momento. Uma coisa que vai mudar um pouquinho é esse anonimato da pessoa, porque ela vai ir até um local, vai mostrar o seu rosto, né? É só isso que muda. O nosso procedimento de atendimento é o mesmo, não existe contato físico com essa pessoa, nós ficamos naquela sala com ela, geralmente não estamos sozinhos dentro desse posto de atendimento, sempre tem alguns colegas junto, né, em outros locais do posto, e nós vamos fazer esse atendimento de acolhimento, de respeito, de tudo que ela vai nos trazer em relação à sua dor. Veja só, o nosso atendimento não é um atendimento profissional, nós não somos profissionais, veja, a Nilsa é uma voluntária, eu também sou, nós temos as nossas profissões, né? Pode também não ter profissão para ser voluntário, ele é treinado, ele é capacitado para ouvir a pessoa, para se colocar do lado dela, empaticamente, tentando entender o melhor possível aquele problema, aquele desabafo, aquela coisa, né, que ele quer contar para a gente. Então, esse é o nosso trabalho, ficar com a pessoa naquela hora de dor, com todo o carinho e afeto que temos. Na verdade, quando a Lisiane diz não somos profissionais, ela se refere, entendo eu, ao fato de que não são psicólogos ou psiquiatras, né, nesse sentido. Nilsa, o que você pode acrescentar sobre essa fala da Lisiane? E você já fez também atendimentos ou ainda realiza presenciais, além dos telefônicos, Nilsa?
Infelizmente, hoje não, né? Desde a pandemia, mas Sim. eram uns atendimentos, muitos eu fiz. Em Porto Alegre nós tínhamos esse atendimento das 8 às 18 horas, espero que volte, né? Assim que nós tivermos voluntários suficientes para atender ao telefone e também presencialmente, que nós temos 3 salas de atendimento, se é possível fazer, né? Porque nós não podemos parar de atender ao telefone, porque nós oferecemos 24 horas de atendimento. Então, o que eu diria é que tem uma diferença no acolhimento. A gente acolhe, se é verão, oferece um assento, né? Oferece um copo d'água geladinho, que nós temos lá, um cafezinho no inverno, um chazinho, que geralmente está pronto na nossa térmica. Então, a gente acolhe dessa forma, põe ao lado, à disposição, uma caixinha de lenços, porque muitas vezes eles choram, né? E precisam, então, enxugar as lágrimas. É só este acolhimento inicial que no telefone a gente apenas diz CVV bom dia, CVV boa tarde ou CVV boa noite. Para mim, essa é a diferença, né? No mais, as atitudes nossas são as mesmas. Só que é olho no olho, é percebendo a postura da pessoa, o que é muito importante, porque nós não escutamos só o que a pessoa fala, mas o que ela expressa. Até no telefone a gente tenta ouvir o silêncio, a gente tenta escutar a voz embargada pelo choro, a gente consegue escutar um suspiro, né? A gente também escuta e busca compreender aquilo que não é dito, mas é subentendido, ou seja, que ela manifesta das mais diferentes formas. E presencialmente é incrível. Eles muitas vezes chegam com os ombros arqueados para frente, né? Com o peso do mundo em cima das costas, e com o rosto, os olhos para baixo, né? Muito. Quando depois vão falando, conseguem pôr para fora todo aquele sofrimento e sabem que estão sendo acolhidas, estão sendo respeitadas, não há crítica, né? E eles vão se fortalecendo, quando eles saem, eles estão com outra manifestação corporal, outra manifestação facial, é incrível. Eu sempre gostei muito de fazer atendimentos presenciais. É isso que eu tinha a acrescentar. O CVV é conhecido pela sua atividade mais impactante, que é o atendimento de esclarecimento e socorro imediato, mas existem atividades preventivas também. Então, aí a gente peço, né, para que vocês falem sobre os vídeos que são disponibilizados, a forma de acesso a esses vídeos, e aí, se possível, uma classificação desses tipos de atendimento que vocês oferecem. Por favor, Lisiane. O CVV, ele faz, como tu disseste, bem dito, né, Clarissa, essa prevenção. Muito antes de se falar em Setembro Amarelo, que começou também dentro do CVV, mas muito antes disso, o CVV primava e prima, né, pela prevenção do suicídio. Por conta disso, é feito um trabalho com todos os voluntários, porque o CVV, né, o Solon falou no início, tem 60 anos e são voluntários que trabalham, que administram, que atendem e que pensam no que é melhor fazer para as pessoas se sentirem melhor. E no decorrer dos anos surgiram várias parcerias, né? Tanto que uma das parcerias que a Clarice falou em vídeo é da Unicef. Então, a Unicef tem vídeos voltados para jovens, para adolescentes, para pessoas... Só um pouquinho. Para adolescentes, que são facilmente conseguidos através do nosso site, cvv.org.br. Tem uma outra parceria muito interessante que chama Pode Falar, que também é junto com a Unicef, e ela é para jovens e adultos jovens, ou seja, dos 13 aos 24 anos, onde a pessoa entra nesse programa, nesse sitezinho da Unicef, coloca lá o seu nome, da onde que é, o site pergunta como é que a pessoa está e direciona ou para conversar com o CVV,
que aí são os voluntários do CVV que atendem, ou então para uma outra entidade que tem profissionais de saúde, que são psicólogos, que se colocam à disposição para essas conversas em horários já marcados ali através dos celulares, né? Então, isso é muito bacana, é também uma ferramenta que pode ser utilizada. Mas o CVV, ele tem 4 serviços, né? Que é o CVV virtual, que atende 188 remotamente, os postos, que também atendem 188, e o CVV Web, que atende o chat, que a maioria dos jovens preferem que nem a sua voz seja ouvida, mas o seu desabafo através da escrita. Então, tem o chat também, mas tem uma ferramenta muito rica, que a gente gosta muito de dizer, que é o forte do CVV na prevenção, que é o CVV na comunidade. As ferramentas do CVV indo até as comunidades, as empresas, as escolas, os hospitais, ou seja, onde o CVV for chamado, ele leva suas ferramentas, que são escutatória, curso de escutatória, Cinecer, né, que a gente vê um filme e depois fala disso, rodas de conversa, onde a pessoa consegue desabafar, falar dos seus sentimentos, e uma série de outras ferramentas que a Nilsa depois é bem mais apropriada para me dizer, para falar sobre isso, que ela coordena isso, essa ferramenta, esse serviço no Rio Grande do Sul, né? Então o CVV está sempre disponível. Você imagina acordar ou nem dormir e ser 2 horas da manhã e você está com pensamentos ruins sobre sua vida, né, ou sobre suas questões, e ter alguém disponível, acordado, disposto a conversar? Não existe, né, disponibilidade melhor e um serviço melhor do que esse para o Brasil. Então, uma maravilha, né? Nilsa, por favor. Eu diria que hoje o CVV é uma rede. O CVV que iniciou em 62, como foi dito, no dia 1º de março, né, deste ano, por jovens empolgados em ajudar as outras pessoas. Eles tinham um telefone emprestado, uma salinha emprestada. Então, começaram do zero, né? E foi uma descendente de japonês que começou e fez o primeiro plantão. E passavam, às vezes, dias, semanas sem atendimento, porque não havia divulgação desse número, né? Do número que estava ali à disposição. E hoje nós temos uma rede que atende com mais de 100 postos, com este atendimento pelo chat, onde muitos jovens, é incrível, 8, 9, 12, 15, e muitos já com ideação suicida. É inacreditável a quantidade de jovens perdidos, que estão sem objetivo, sem sentido de vida, né? É incrível como eles já falam. Nós temos muitos jovens hoje, né? A grande maioria, com muito pouca resistência à frustração. Então, qualquer frustração, qualquer não, qualquer coisa, qualquer necessidade não atendida é motivo de já não terem sentido para a sua vida. É inacreditável. Eles estão muito vulneráveis. E outra coisa que faz com que o CVV seja tão importante é que nós somos, pelas pesquisas, né, e confirmadas sempre, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, nós temos mais pessoas, né, pelo número de habitantes, com ansiedade do que qualquer outro lugar do mundo. Né? Isso mostra muito a nossa fragilidade, porque a ansiedade incomoda e causa muito sofrimento. Elas estão sempre esperando que alguma coisa não tão boa chegue, né? Ansiedade de que as coisas aconteçam, então não conseguem ficar tranquilas. Eu diria isso. Hoje o CVV é uma grande rede, e esse CVV Comunidade, que eu tenho a satisfação de trabalhar nele também, eu vejo uma grande importância porque atende um número maior de pessoas. Às vezes são numa palestra sobre valorização da vida que a gente leva essa mensagem de estar mais disponível para o outro,
de vez em quando, em vez de perguntar, está tudo bem, a minha secretária aqui do prédio, né, em vez de eu descer, encontrá-la e dizer tudo bem, e ela dizer tudo bem, que já é uma resposta automática, eu pergunto às vezes, como é que você está hoje? E ela aí, às vezes, vai às lágrimas, me conta algum problema, mas eu tenho que estar, quando eu pergunto como é que você está, eu tenho que estar disponível para conversar um pouquinho, né? Eu não posso perguntar isso e sair andando, eu tenho que estar disponível. Então, as pessoas necessitam muito conversar, desabafar e, principalmente, saber que alguém as escuta, que alguém está interessado por ela, né? Eu diria assim, e a CVV Comunidade vai às comunidades onde nos convidam, levando o tipo de ferramenta que aquele grupo pretende, né? Mas, basicamente, todas as atividades que nós chamamos de ferramentas, porque é isso que nós utilizamos, né? Elas foram todas idealizadas por voluntários, elas foram sendo criadas, e não é uma coisa assim, né? Tem sempre um objetivo que é o autoconhecimento. Nós, aqui do Ocidente, né, nós temos muita atividade para fora, nós somos do futebol, nós somos do carnaval, nós somos de festa, nós somos alegres, mas às vezes por dentro estamos chorando. Então, assim, o autoconhecimento nos leva a buscar uma vida melhor para nós, para tirar aquelas coisas que estão no meu caminho, estão me atrapalhando, características pessoais minhas, melhorando aquelas que eu tenho boas, né? Então, assim, eu diria que realmente o CV Comunidade leva o que cada grupo escolhe, a gente oferece, coloca o que é, mas é muito baseada no autoconhecimento, é entrar para dentro da gente mesmo, se conhecer, porque se eu estiver bem, se eu estiver me amando, né, me respeitando, me admirando, mesmo com os meus defeitos, eu sou mais capaz de entender e aceitar o outro. E é isso que o CVV nos faz, nos melhorar cada vez mais como voluntários, nos cursos, em todas as atualizações que nós temos, para que nós possamos atender melhor as outras pessoas. E o CV Comunidade é maravilhoso. Antes de fazer a minha próxima pergunta aqui, até quero sublinhar uma parte da resposta anterior da Nilsa para a minha pergunta, que ela diz que o CVV, muitas vezes, os voluntários se preocupam em ouvir o silêncio. Vejam só, uma expressão poética e que revela uma realidade realmente importante que nos leva a pensar também, né? Mas o que eu gostaria de perguntar agora é se o fato dessa linha telefônica gratuita 188 ter sido disponibilizada, inclusive expandida para todo o país, em que isso facilitou o trabalho de vocês? Porque eu imagino que antes as linhas telefônicas que vocês faziam uso não eram essas linhas telefônicas gratuitas, deviam ser números mais complexos, né? Mais difícil de gravar. Aliás, essa integração nacional, pelo que eu saiba, iniciou a partir do Rio Grande do Sul. Então, eu pergunto sobre o impacto e a importância desse número único em todo o Brasil, o 188. Lisiane, pode começar, por gentileza? Sim. Vocês lembram da tragédia da Boate Kiss? Quem vai esquecer, né? Naquele então, o Ministério da Saúde quis oferecer uma linha sem custo para que familiares, amigos, né, e enlutados pudessem falar sobre a sua dor, porque eles imaginaram corretamente, né, que o impacto sobre as famílias seria devastador, devastando pais e irmãos, né, e familiares. Então, naquela época, o CVV disse assim, e por que não, então, oferecer essa linha gratuita para o Rio Grande do Sul todo? Porque temos o maior índice de suicídio, e, infelizmente, no Brasil, o maior índice de suicídio é no Rio Grande do Sul. E então o Ministério aceitou isso, esse desafio, e começamos no Rio Grande do Sul o plano piloto do 188, que foi um grande desafio, porque nós tivemos que sair divulgando o CVV para quem não nos conhecia. Por quê? Como o Solon falou, muito bem dito, que as ligações eram setorizadas, assim, existia um CVV em Porto Alegre, então ligavam para cá as pessoas do DDD 51, porque havia um custo de ligação local, mas então nós recebíamos ligação de Porto Alegre e em torno. Santa Maria também recebia ligações do DDD 55.
né? Porque se alguém de outro DDD fosse ligar, ia pagar, antigamente, o interurbano, né? Então, as ligações tinham o custo local e atendíamos, é claro, umas 200 pessoas por mês, vamos dizer assim, em Porto Alegre. Eram poucas as ligações, não eram muitas as ligações. Com esse 188, se ele obtivesse um resultado satisfatório, de um aumento de ligações, que as pessoas pudessem realmente utilizar esse telefone, então esse número seria expandido para todo o Brasil, conforme os índices de suicídio dos outros estados. Com a previsão de que até 2020 todo o Brasil pudesse contar com esse número, 188 gratuito. Bom, então nós começamos a falar por aí tudo, falar o que era o CVV, que existia esse telefone, que as pessoas podiam ligar. E começamos a receber ligações assim, lá do pessoal da fronteira, que falava que estavam andando a cavalo e estavam falando com a gente. Pessoas que estavam lá no interior, na serra, ligando do Milharal, que queriam contar coisas que estavam acontecendo com elas, né? E fomos expandindo de tal maneira que em 2018, ou seja, 2 anos antes do previsto, todo o Brasil conseguiu ligar para esse número 188. Para nós foi uma grande alegria, porque foi um voto de confiança, né, por conhecer esse trabalho, que tem 60 anos, que é super acreditado, né, um trabalho que, se vocês pudessem escutar o que nós ouvimos em véspera de Natal, de agradecimento das pessoas contando como a vida mudou, como elas estão bem hoje e como usaram o CVV e que agradecem, né? Então, não tem nem palavras para dizer o bem que faz e que bom que é gratuito, que bom. Pode ser até ligado de celular sem crédito. Pensem nisso, que bênção que é isso. Ou seja, né, estou precisando falar, não tenho crédito, mas eu quero falar, liga que consegue. Nilsa, por gentileza. Eu diria que a gratuidade nos trouxe coisas boas e coisas menos boas. Para ser sincero, né, eu diria, principalmente porque quando estávamos atendendo, eu só quero acrescentar que no tempo que eu iniciei, que foi em 2005, eu tenho 16 anos de CVV, nós tínhamos um 141, que era uma máscara em cima do número 32316111, que era o número de Porto Alegre. Então, as pessoas ligavam 141 e as operadoras já tinham feito todo um encaminhamento daquelas ligações, como disse a Lise, de Porto Alegre, o entorno, para o nosso número, esse 32316111, que eu nunca esqueci. Então, como diz, é mais fácil guardar 141 do que os números de cada posto, né? Então, não era gratuito, a ligação era paga, o preço de uma ligação normal. Então, o trabalho era gratuito, mas a ligação... E o que acontecia de ruim que melhorou? As pessoas, às vezes, diziam, olha, eu estou muito mal, estou precisando conversar, mas estou quase sem carga, né, no meu celular, e quando estavam falando e chorando, caía a ligação. Então, a gente ficava muito preocupado que essa pessoa ficou sem o atendimento, né? Então, isso melhorou muito, pessoas podem ligar de qualquer telefone, né, e não vão pagar absolutamente nada. Então, isso foi um ganho significativo para o acesso das pessoas ao CVV. O que trouxe de menos bom? A gratuidade fez com que pessoas menos avisadas, menos bem intencionadas também liguem, né? Passando trotes, xingando o voluntário, querendo que seja quase um telesexo, e nós temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, muitas pessoas saem porque não conseguem, às vezes, né, ficarem tranquilas, aceitarem a forma que a pessoa nos chega. Então, no início, nós tivemos muitas crianças brincando com CVV. Crianças que estavam no seu recreio e aí resolviam ligar lá no orelhão da escola ou em qualquer lugar e ligavam para nós e brincavam, né? Dando trote. Então, a gente atendia com todo carinho,
mas tinha todo um jeitinho para dizer que isso era um trabalho sério, que estava disponível para pessoas que estão doentes, né, emocionalmente doentes. Então, teve esses lados muito positivos e teve esse lado menos positivo. Mas continuamos, né, atendendo muitas pessoas que necessitam, a grande maioria delas, e eu fico muito feliz sempre que alguém que me chega no meu plantão ainda não chegue com ideação suicida, que seja apenas uma prevenção do suicídio, e não mais uma drástica em que eu tenho que estar com a pessoa já querendo finalizar, né, digamos, finalizar a sua vida. E tudo isso, para isso, é preciso um preparo nosso muito grande, mas nos melhoram muito como pessoas, né? Porque nós temos que estar bem para podermos atender bem as outras pessoas, que é o nosso objetivo. Bom, chegamos agora um pouco mais da metade do programa. Acho que está na hora do intervalo, Solon. Pode ser. Fazemos agora. Exato. Então, voltamos daqui a pouquinho com o Espaço Plural. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, conta com o apoio da ADURG Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUT-RS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos, então. Perfeito. Vou comigo mesmo aqui. Voltamos com o programa Espaço Plural desta segunda-feira. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, conjuntamente. E também contamos com emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras. Lembre que você pode mandar os seus comentários, as suas perguntas aqui pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Cada vez mais a nossa sociedade está precisando de um trabalho como o CVV e outros tantos que estão por aí, que são religiosos, são científicos, porque nós temos essas três categorias, né? Humanitários, que são feitos só por voluntários, administrados por voluntários, temos aqueles religiosos, que têm toda uma base religiosa por trás, e os científicos, que são profissionais, normalmente pagos da área da psicologia, né, que atendem. Porque eu percebo não só a pandemia, que nós já conversamos sobre ela e os efeitos, mas também a nossa sociedade, com essa ampliação dessa maravilha que é a internet, que permite que a gente esteja aqui agora falando desta forma, né? Cada um na sua casa, nós aqui na nossa casa e vocês aí em algum local específico. Então, vejam, nós estamos muitas vezes alienados, estamos no Face, estamos no Twitter. Ontem eu não entro normalmente nessa parte, porque eu tenho muitos grupos de trabalho e de amigos também, né, mas muitos de trabalho, onde eu gosto de transitar para podermos fazer cada vez melhor nosso trabalho do CVV aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu vejo que nós estamos nos afastando fisicamente das pessoas, nós estamos entrando sempre, às vezes, assim, ninguém me conhece, eu troco até meu nome, boto o nome fantasia e xingo as pessoas. Ontem, casualmente, eu fui buscar o Facebook porque tinha entrado que uma amiga tinha colocado uma coisa importante, eu fui ver especificamente aquilo, e aí vi um xingamento de pessoas uma para outra, mas um xingamento por uma ideia que alguém colocou, que eu pergunto, como é que isso pode fazer bem? Como é que isso pode trazer alegria e aquilo que a gente busca sempre na vida, que é felicidade, né? Com agressões, Então, eu vejo que as pessoas não estão tendo bons relacionamentos, não estão conseguindo se comunicar,
porque onde você vai, você vê as pessoas fixas no seu celular. Estão jantando ou almoçando num restaurante, a gente vai de vez em quando em família, e as pessoas, cada um com seu celular. Vai para a praia, que podiam estar curtindo as crianças que estão correndo, às vezes até me preocupa que os pais estão ali com o celular e as crianças estão entrando na água, eu fico de olho para ver se não tem que socorrer. Então, assim, essa internet que é muito boa, né, por um lado, que trouxe de melhoria de comunicação, mas também nos afastou como seres humanos, né, dos nossos abraços, dos nossos olhares, né, que passam energia positiva. Eu diria, assim, que cada vez mais as pessoas precisam de alguém que as escute, que alguém que as valorize, porque não se sentir importante para ninguém, não se sentir amada por ninguém, não traz alegria emocional, né? Aquela alegria de levantar de manhã e saber que vai ter um dia pela frente para fazer coisas boas e também coisas que não são tão boas, mas que a gente vai levando dessa forma, buscando o melhor para nós. Lisiane, o suicídio, então, é um problema de saúde pública, na tua opinião, também? Ele é, sim. É uma questão muito séria de saúde pública, tanto que tem muitas entidades, muitos órgãos, muitas pessoas reunidas para tentar fazer coisas públicas, né, para o suicídio, de bem, para que as pessoas possam procurar e ser atendidos. Aqui em Porto Alegre, desde 2015, tem o Comitê de Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio, que reúne órgãos de governo e órgãos públicos e privados, reúne Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Polícia Militar, Polícia Civil, a SUSEP, e, nossa, nós somos muitas pessoas reunidas para fazer leis, né, que possam auxiliar a quem precisa. Hoje, e temos também, e elas buscam também uma melhoria nos locais que recebem as pessoas que pensam em suicídio, né? Então, está sendo feito um trabalho com grupos de trabalho, pensando em todas as pessoas e grupos de pessoas que precisam ser vistas. A saúde do idoso, os indígenas, os professores, as crianças. E o que se faz a partir disso, né? As pessoas precisam ter educação e entendimento do fenômeno suicídio. E para isso, precisam fazer seminários, palestras, coisas que se oferece, que esse comitê oferece para o Estado todo, né, juntamente com órgãos como o CVV também, para que as pessoas entendam e compreendam que a prevenção do suicídio faz parte de cada um de nós. Não é dizer, vai lá no hospital, vai lá no CAPS que tu vai ser atendida. Não. Como a Nilsa falou, no momento em que eu pergunto para uma pessoa como tu estás hoje, e ela vai me falar coisas difíceis, né, de ouvir, mas se eu estou disponível para ouvir, se eu tirar um tempinho para escutá-la, para conversar com ela, deixando de lado o celular, ouvir sem interromper o que ela está dizendo, guardar segredo disso para que ela não se sinta exposta no meu grupo de trabalho, ou seja, ter um olhar afetuoso e cuidadoso com o outro, eu já estou ajudando a prevenir o suicídio. Porque é muito fácil chegar e dizer, Setembro Amarelo, vamos colorir, vamos botar balão, vamos falar disso. Não, gente, é o ano todo. O ano todo eu posso ser essa formiguinha que vai ajudar o outro a não se sentir tão sozinho naquele seu problema, né? Então, acho que estão começando a falar disso, os governos, né, as prefeituras, e a gente espera, então, que a coisa vá além e que ninguém se sinta só quando precisar conversar. Eu queria resgatar aí esse dado, né, que a Lisiane trouxe, de que o maior índice de suicídio aqui no Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, eu queria que vocês fizessem uma avaliação dos motivos desse índice, porque eu fiquei um pouco
um pouco chocada, eu não sabia disso. E também queria, e aí resgatando aí a última fala, essa questão da visibilidade, uma maior visibilidade na prevenção ao suicídio, e também que vocês comentaram que o Setembro Amarelo começou muito dentro do CVV, com a ajuda do CVV, ele trouxe o Setembro Amarelo, ele trouxe essa visibilidade do Setembro Amarelo, trouxe um impacto para a assistência, para o comportamento das pessoas, para os pedidos de ajuda. Então, queria que vocês fizessem essa avaliação e aí tentar meio que localizar aqui no Rio Grande do Sul. Por favor, Nilsa. Eu diria que, sim, houve já grande preocupação e busca de informações, né, sobre o porquê desse alto índice de suicídio no Rio Grande do Sul. Houve pesquisas, o pessoal se locomoveu, foi o pessoal da PUC, junto com o Hospital Mãe de Deus, que tem o Dr. Nogueira, que trabalha com a prevenção do suicídio, né? Especificamente, ali tem acolhimento de pessoas que tentaram e que ficam sequeladas, ou que estão com ideação muito compulsiva e chegam ali para tratamento, além de ter também alguns postos, como o IAPI, Cruzeiro do Sul, que também atende essa área, né, como emergência, quando pessoas da família levam alguém que está com a ideação, né, em nível muito alto. E eu diria que eles não chegaram a conclusão nenhuma, porque eles, assim, conclusiva. Quem pode falar mais sobre isso é o doutor Nogueira, mas lembro que na época, eu não tenho acompanhado agora, mas na época dessa pesquisa, a gente estava muito em contato, ele foi no CVV mais de uma vez falar conosco sobre isso, né? Ele disse que é multifatorial, né? Nós sabemos que lá em Venâncio Aires, Santa Cruz, onde eles pesquisaram, entre outras cidades que tinham um alto índice, eles pensavam que seria fruto dos inseticidas, né? Que tivessem alguma influência na questão cerebral, né? E que pudesse influenciar, porque eram muito agricultores, pequenos agricultores que plantavam, né? Que se suicidavam. Não há uma conclusão, eu acredito que não houve assim, é isto, são muitos fatores, a questão da origem alemã, né, muitos ali em Venâncio, Santa Cruz, eram na época, e não sei se hoje continua, maioria de origem alemã, com características assim de se cobrarem muito, e questões de terem herdado terras, né, de avô, bisavô, pai, de repente, por questões de clima ou de outros fatores, quebram, e aí, quer dizer, não conseguem continuar, ficam com dívidas e acabam não conseguindo administrar isso. Então, eu diria, eles descobriram várias coisas interessantes, mas não uma conclusão assim, é isso que faz, porque eles buscaram onde tinham os locais com maior índice de suicídio. Eu me foquei muito ali, que eu conheço bem essa área de Venâncio, Santa Cruz, trabalhei, comecei minha profissão lá em Venâncio Aires, né? Então, assim, eu diria, o que nós precisamos fazer como sociedade, não só como CVV, para diminuir esse índice, é aceitar as pessoas que estão ao nosso redor e compreendê-las, principalmente essas duas atitudes. Nós, no CVV, desenvolvemos, ou temos que desenvolver, é um processo, né? Nós temos que nos desconstruir em muitos conceitos, nos reconstruir com outras ideias de como podemos ajudar as pessoas, mas a prevenção do suicídio se faz muito especificamente em aceitar a pessoa como ela me chega, como ela está, e não querendo que ela seja o que eu gostaria que ela fosse. Seja nosso vizinho, nosso familiar, né? Seja nosso amigo, estar com a pessoa e tentar compreender, porque ela tem uma visão de mundo diferente da minha. As experiências de cada indivíduo e a forma como eu aceito os fatos que a vida me oferece são diversas. E, portanto, eu não posso querer que ele tenha a mesma visão das coisas e encontre o mesmo caminho que eu encontraria, né? Muitas vezes eu quero indicar um caminho que para ele é impossível ou simplesmente inaceitável. Então, se eu aceitar a pessoa, que é o que você faz, do jeito que ela me aparece, sem crítica, né? Sem dar sugestões, porque eu tenho que respeitá-la, eu não posso saber mais da vida de outra pessoa do que ela mesma. Isso é uma pretensão muito grande, né?
e compreensão, eu tenho que compreender com ela, eu tenho que ver como ela, o caminho conforme ela enxerga, e fazendo isso, ela vai dizer assim, bom, eu não estou tão errado, eu acho que eu tenho condições de achar a minha solução, né? Eu acredito que é isso que leva a outra pessoa a pensar, que nós acreditamos muito no CVV, o que Roger constatou, né? Na tendência atualizante de todo ser vivo, não é só ser humano. Toda plantinha, toda semente que cair em terra boa, ela vai desenvolver até o máximo da sua plenitude. E nós também podemos ir crescendo sempre, melhorando sempre, porque temos essa natureza, né? Essa coisa natural de nos desenvolver, de buscar o melhor para nós, de buscar aquilo que melhor nos traz alguma alegria e felicidade. É isso que buscamos. E essa característica de todo ser vivo, especialmente no ser humano, existe sim, e nós acreditamos muito nisso. Por isso, não se dá conselho, porque o conselho pode servir para mim, né? Mas pode não servir para o outro. Eu só quero contar um detalhe, né? Para provar que isso é verdade. Atendendo um jovem, muito jovem, ele não disse a idade, mas pela voz, devia ser muito jovem, e ele falando de todos os problemas que ele já tinha, de tudo que ele sofria, e a complicação que a vida dele trazia para ele, todo dia que ele levantava de manhã, ele disse assim, a senhora deve estar pensando que eu preciso de um psicólogo. Eu não estava pensando nada, porque a gente tenta não julgar nada, né? É muito difícil. Quando eu me pego julgando uma pessoa que está falando comigo, eu digo, Nilsa, não tens como julgar. Escuta esta pessoa, está com ela, né? Fica com ela. E ele disse, a senhora deve estar pensando que eu estou tão complicado que eu precisaria de um psicólogo. Quer dizer, ele quis dizer assim, se a senhora vai me aconselhar um psicólogo, ele disse, eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu moro numa cidadezinha do interior, eu tenho que ir de ônibus e não é perto, o primeiro posto onde eu poderia ter um atendimento psicológico, e não tenho dinheiro para o ônibus. Então, vejam que conselho não funciona, né? Ele já antecipou que eu não pensasse em me indicar para ele, coisa que eu não faria, né? Um psicólogo. Então, assim, conselho... Então, estar com a pessoa, aceitando como ela está, e caminhando com ela de mãos dadas para sentir os momentos de maior fragilidade quando ela me empurra para baixo, isto é prevenir o suicídio. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, por um amigo. Quando a gente começa um curso de facilitação para voluntários do CVV, a gente nota como eles, nos primeiros encontros, já vêm dizendo que elas nunca tinham escutado a vovozinha que está lá morando com eles, tanto o irmão, a mãe, quando ela se colocou à disposição e quando conseguiu ouvir, sem logo ter uma resposta. Então, as pessoas ficam encantadas como é possível a gente conhecer mais as pessoas, entendê-las a partir dessa escuta. A gente está se encaminhando para os últimos minutos do programa, então eu gostaria que a gente agora focasse, né? Eu vou fazer uma pergunta para cada uma, em vez de fazer as duas responderem, para que a gente consiga otimizar o tempo. Lisiane, eu acho que eu vou pedir para a Lisiane para ela explicar como é que é o processo do voluntariado dentro do CVV, como é que é essa formação, quem tiver interesse, para onde deve se dirigir, e aí depois a gente fecha com a Nilsa. Pode ser, Solon? Eu só queria fazer um registro, antes da resposta delas, é que no início do nosso programa de hoje, uma pessoa que nos acompanha na cidade de Juazeiro, no Ceará, informou aqui que sofre de depressão e que tem problemas financeiros para atendimento disso. Eu quero dizer para essa pessoa, como foi colocado há pouco pelas nossas duas convidadas de hoje, que ela pode ter até um celular sem crédito, que não há problema nenhum. Lá em Juazeiro, no Ceará, ela também pode ligar 188, e certamente ela será atendida com toda a boa vontade por pessoas altamente capacitadas em ouvi-la e ajudá-la no que for necessário. Então, por gentileza, nossa ouvinte, aí, a nossa audiência lá da cidade de Juazeiro, no Ceará, ligue 188, por favor. Isso vai ser muito bom. Volto contigo, Clarissa. Desculpa, eu tinha que fazer esse parênteses porque nos passou batido na primeira parte do programa. Ok. Lisiane, por favor. Sim. E digo mais, Solon, essa pessoa pode ligar quantas vezes ela quiser, para que ela se sinta melhor e consiga conversar e desabafar, né? Não tem custo nenhum e sempre vai ter um voluntário de plantão. Voluntário esse
Se você que está assistindo pensa assim, nossa, eu gostaria de ser voluntário do CVV, o que será que precisa, né? Isso então que eu vou dizer. Precisa ter 18 anos ou mais. Fez 18 anos, já pode ser nosso voluntário. Essa pessoa precisa ter um tempo para dedicar para o CVV, que é no mínimo 4 horas semanais para atender durante o dia, ou 8 horas quinzenais para atender durante a madrugada. Ele precisa fazer um curso de preparação e seleção de novos voluntários, que a Nilsa é uma das nossas facilitadoras. Esses cursos são oferecidos em todos os postos do Brasil, mais ou menos 2 vezes por ano. Não posso dizer acertadamente os dias certos, mas normalmente é em março, depois lá em agosto ou setembro. Esse curso ele tem duração de em torno de 4 meses. Nossa, Lisiane, quanto tempo? Sim, porque o que precisa acontecer? Aquilo que a Nilsa falou ali. Eu preciso me preparar para ouvir, eu preciso saber ouvir, eu preciso olhar para aquela pessoa e ouvir, entender e dar o meu melhor para ela. E então eu preciso mudar os paradigmas, né? Porque o que acontece? Eu falo mais do que eu escuto. E eu vou precisar escutar, entender, acolher, compreender, né? Sem julgar essa pessoa e sem dar conselhos. É um curso muito bacana, porque a pessoa vai entender tudo isso que foi dito agora, a sociedade, os problemas, o que eu posso ou não posso dizer para que essa pessoa fique melhor. E eu vou me autoconhecer. Quem eu sou, por que eu faço isso, como eu posso fazer melhor, né? Isso modifica toda a minha vida, dentro de casa, no trabalho, com os meus amigos. Bom, depois, então, de fazer esse curso, ela vai passar a atender no telefone. Então, ela vai precisar doar essas 4 horas semanais. Depois, mais 2 horas por mês, que são os nossos encontros, as nossas reuniões, que a Nilsa falou aqui no início, que nós temos uma reunião depois. Reunião essa que a gente se reúne com os nossos colegas, onde a gente estuda, se autoconhece e cresce. E também fazer um curso por ano que o CVV oferece. Tudo isso que o CVV oferece não tem custo e é importante para que eu esteja atualizada, para que eu esteja com o meu olho brilhando, né, dentro desse trabalho. A Nilsa comentou que faz 16 anos que ela é voluntária e eu estou indo atrás dela, estou no 9º ano que vem vou fazer 10 anos, e a gente está na empolgação como se fosse o início, porque cada vez que a gente se aprofunda mais, a gente vê a beleza que é esse trabalho, tanto para a sociedade quanto para nós mesmas. Nilsa, gostaria que tu falasse, então, para quem aí está procurando o atendimento, os canais que ele pode procurar, e a gente fechar, então, o programa de hoje. Vou te pedir para que tu fale em até no máximo 1 minutinho, 1 minutinho e meio, para que a gente consiga concluir no horário. Obrigada. Então, o que eu queria dizer, então, aproveitando esse 1 minuto, é que entre no site, tanto quem quer ser atendida, escolher um dos canais, né? Se quer entrar pelo chat, quer entrar pelo web, quer entrar pelo 188. Então, e lá também tem quem quer ser voluntários, é no cvv.org.br. Né? Nesse site, as pessoas entram, cvv.org.br, lá tem essas opções. Quero ser atendida e vai poder ligar. Mas o 188 é tão fácil de guardar, né? Nem precisei buscar. Então, assim, nós estamos 24 horas à disposição. À noite, às vezes, fila de espera, porque é o maior número de ligações e não temos tantos voluntários disponíveis. Nós precisamos muito voluntários para atender justamente nos momentos de maior vulnerabilidade. E acho que só o CVV, a nós que estamos aqui representando o CVV, nos cabe agradecer esse espaço para que mais pessoas conheçam e que, de repente, se disponibilizem lá no nosso site, né, cvv.org.br, que depois eles distribuem pelos locais as pessoas conforme a sua residência. E como nós temos postos no Brasil, mais de 100 postos, eles nacionalmente
mandam aqui para o sul, por exemplo, aqui para Porto Alegre, os que ficam aqui, moram nas mediações. E assim para Santa Maria, assim para São Paulo, para o Rio, né? Eles mandam para que acolham essa pessoa, para que ela seja encaminhada para um curso que se chama Curso de Preparação e Seleção de Voluntários. Todos serão muito bem-vindos e, se precisarem, não esqueçam, 188. Nosso CVV está à disposição. Obrigado pela oportunidade, me cabe dizer isso em nome do CVV. Nosso programa de hoje vai chegando ao seu final. Nós conversamos aqui com duas trabalhadoras voluntárias do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Lisiane Eberle e Nilsa Madsen. A ambas, repito, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista concedida hoje.